Fala, meus amigos, hoje eu vou fazer aqui uma braçagem. Na verdade eu já fiz, já tá aqui no Meninão, estreando o fermentador do Gabriel. Vou deixar o contato aí para quem quiser comprar, ver preço, não paga nada, não precisa cadastrar nada para ver os preços e por aí vai. Hoje a gente vai abraçar aqui eu mirei aqui uma bitter com um teor alcoólico baixo, porém eu tive uma eficiência muito acima do que eu esperava e acabou. Está dentro do mundo das bitters, mas ficou um pouquinho mais alcoólica do que eu gostaria. Eu estava buscando em torno de 5, 5.2 e ficou em torno ali de 6 ABV. O amargor ficou dentro, quer dizer, calculado, né? Obviamente ficou dentro. E o restante aí ficou bem casado. Acompanha aí. Para esse estilo, eu peguei lá com o nosso querido Alexandre Rezende uma saca de Marisotter, que ele traz também Marisotter, só comprar com ele, eu compro de saca que compensa o valor. E o Marisotter casa perfeitamente com esse estilo, na minha opinião, porque o malte em si, abrindo ele tem um aroma diferente, é muito legal. Eu nunca tinha usado o Marisotter, primeira vez que eu uso. Não provei a cerveja ainda, que ele está fermentando. Hoje está no 5º, 6º dia de fermentação. Então vai ficar aí mais uns 2 dias, 1 dia, 2 dias de repente. Subir a temperatura hoje. Fiz a fermentação em 19 graus, mas eu já vou falar sobre isso. A primeira coisa que eu preciso aí, na verdade, é filtrar a água. Aí estou mostrando para vocês a filtragem, como eu faço. Eu uso o filtro da Easy Brew, que é o F3 Max. Não tiver filtro, pode usar água mineral, não tem problema nenhum. Como eu disse aí, hoje é a estreia do fermentador da GF Inox. Agora estou com o fermentador autorrefrigerado. Vou deixar um vídeo aí em cima também mostrando detalhes sobre ele. Não vou falar sobre o fermentador em si, tá? Detalhes dele mesmo. Tô mostrando para vocês aí, medindo, pesando os sais. Os sais eu faço 2 dosagens, né? Eu insiro em 2 momentos. Um é no momento da lavagem, que eu coloco, geralmente eu coloco na panela de lavagem ou diretamente na fervura, também é possível, tá? Então quer dizer, faz a lavagem sem o tratamento de água e adiciona os sais da lavagem na fervura, ok também, beleza? O ideal é tratar a água da lavagem, mas se você não quiser, por facilidade, pode mandar direto na fervura. A moagem, obviamente, quem faz é o Dead Mill. Esse aí é o modelo DM05, vou deixar um vídeo aqui em cima também falando sobre detalhes desse moedor. É um moedor que eles já vendem dessa forma, tudo bem? Então ele já é completinho, já vem com motor, ele é bem silencioso, é legal. Dá uma olhada no vídeo aí para vocês saberem mais sobre o produto, beleza? Faço também a filtragem da água de lavagem, já mando para a panela auxiliar. Esse cara é chamado de TA30, que é um tanque auxiliar. Então ele acompanha o kit da Easy Brew aqui. Vocês repararam que a moagem eu fiz direto na panela, né? Não sei se apareceu no vídeo. Mas depois da moagem, o que eu faço? Eu coloco a panela em cima da panela de fervura, que é uma double vessel. Essa panela da Easy Brew é uma double vessel, então quer dizer, o tanque de baixo fica com o líquido para fazer a fervura e também o líquido da recirculação. E em cima fica um tanque com os grãos. Inclusive esse kit eu vou vender, tá? Futuramente a gente vai fazer uma negociação e toda a negociação vai fazer lá direto com a Easy Brew, mas eu falo para vocês quando isso acontecer, legal? Então quando bate a temperatura embaixo, né, a água chega na temperatura de mexim, que é ali em torno de 70 graus, eu simplesmente ligo a bomba para molhar os grãos. Fecho a válvula de cima, ligo a bomba, espero encher e controlo ali o nível da água para não deixar a cama exposta. É importantíssimo isso, não deixar os grãos expostos, porque os grãos que não estão em contato com a água não tem conversão, né? Parece meio óbvio, mas é mais ou menos por aí. Muitas pessoas perguntam qual que é a quantidade de água que eu uso por quilo de malte. Isso depende muito, cara, muito mesmo. Não tem uma regra direta. Por quê? Porque é o seguinte, para cada equipamento a gente vai ter uma diferenciação. Por exemplo, para eu cobrir a resistência da minha panela, dessa Easy Brew, que é uma K100, eu preciso de 18 litros. Então, só para cobrir ali a resistência, eu preciso de 18 litros. Como é que eu vou fazer um cálculo, fixar em 4 litros por quilo, por exemplo? Se eu fizer
o tanque de cima cheio de malte, e se eu puser 3 litros por quilo, cara, vai litro pra caramba, então automaticamente eu vou cobrir a resistência. Se eu usar, por exemplo, pouco malte, vamos supor, quero tirar uma litragem baixa, que foi esse caso aqui, que eu fiz 40 litros, automaticamente eu tenho que aumentar a quantidade de litros por quilo, porque eu tenho que cobrir a resistência embaixo, não posso trabalhar com ela descoberta. Tudo bem, tem proteção, ela vai desligar, não vai queimar, não vai caramelizar o caramba 4, mas também ela não vai funcionar, porque eu preciso cobrir. Então, só ali embaixo, eu já tenho 1 litro pra caramba. Vamos supor que eu use 5 quilos de malte, um exemplo, e vou usar uma relação de 3 litros por quilo. Tá, 3 vezes 5, 15, 15 litros. 15 litros eu não consigo cobrir a resistência. Então, não existe uma regra. Essa panela, por exemplo, geralmente eu uso 3 litros por quilo. Geralmente, quando eu faço grandes volumes. Se você for fazer biab, por exemplo, o biab, o cesto fica dentro, muda a história. Uma single vessel muda a história também. Porém, tanto no biab quanto na single vessel, não fica encostado. Quer dizer, se você for fazer no fogão, ok, né? Aí a bag fica encostada no fundo da panela. Então, ó, beleza, dá pra seguir uma regra ali que, se eu fizer 2 litros de cerveja, ou se eu fizer 20 litros, 30 litros, que é a capacidade máxima da minha panela no biab, ok, beleza, dá pra tirar uma regra fixa. Agora nessas outras panelas não, single vessel, double vessel, porque a single vessel igual a chinesa que eu tinha, por exemplo, embaixo ali, só a parte de baixo, eu já devo ter ali em torno de uns 5, 6 litros, mais ou menos, chutando, para alcançar o fundo do cesto de grãos. Então, pô, só nisso daí, dependendo da quantidade de grãos que eu usar novamente, se eu for tirar uma litragem baixa, essa relação de litros por quilo já não bate. Então, por esse motivo que eu falo que depende, sempre quando me perguntam, eu falo depende, é por isso. Bom, aí a gente tá vendo a SG da pré-fervura sem a lavagem, então quer dizer, é o primeiro mosto. Medir só por medir, tá? Não anoto isso. É até interessante anotar, dependendo do caso, para você medir ali qual foi a eficiência do equipamento sem a lavagem. Beleza, pode ser, ok, mas nesse caso aí foi só por curiosidade. Essa abraçagem eu deixei por 1 hora, 1 hora e 10 mais ou menos, até a conversão total dos açúcares, tá? Eu deixei em 67, 67,5, fiquei tentando controlar mais ou menos por aí, porque eu não queria uma cerveja tão seca. No final aí vocês vão ver eu medindo a FG de hoje, mas eu acho que atenuou um pouquinho mais ainda. Ainda hoje está em 10,12, eu acho que desce mais um pouco ainda, 10,12, 10,13 mais ou menos, eu acho que vai mais um pouquinho para baixo. E eu mantive por 1 hora e 20, 1 hora e 10 mais ou menos. Depois disso a gente vai para o mash out. E depois do mash out a gente vai para a lavagem. A lavagem já sai da minha panela, do tanque auxiliar, do TA30, já sai e vai direto para a panelona. Então não tem esforço, eu não carrego peso praticamente, é tudo por bomba. É um sistema bem interessante aí para pouco esforço, tá? Aí eu estou mostrando a lavagem que eu faço com o Caliclean, produto que eu comprei com a Getel. Tudo bem, esse cara ele é um detergente balanceado, então ele não agride nada, pode lavar tranquilamente e ele limpa mesmo. Vou deixar um vídeo aqui que eu fiz sobre SIP para lavagem desses fermentadores, e também estou montando um outro vídeo para quem comprar o fermentador com o Gabriel, da GF Inox, para mostrar como é que eu lavei esse cara passo a passo, tudo bem? Possivelmente eu vou liberar esse vídeo no canal, mas inicialmente ele vai ter um link lá, mas provavelmente esse link também vai se propagar aí, vai cair para quem quiser, e quem quiser também é só pedir que eu passo o link também, quando eu fizer, não está pronto ainda. Aí o resultado da lavagem, a cama de grãos, né, mostrando por curiosidade também, e aí a pré-fervura. A pré-fervura quase bateu a OG que eu estava esperando, faltou um pouquinho só. Só que daí como eu fervi por 1 hora e meia, a OG foi lá pra cima, entendeu? Eu entrei com mais ou menos 47 litros, 47, 48 na pré-fervura. Eu gostaria de tirar 40, então tirei um pouco mais de litros do que eu gostaria, com uma OG acima do que eu gostaria. Poderia ter diluído? Poderia, para baixar a OG e tal, mas eu preferi deixar assim, cara, porque, sinceramente falando, ficou dentro dos parâmetros de uma Strong Bitter e ali dos parâmetros vitais, e os maltes que eu usei, os insumos que eu usei aqui
combinam também com uma Strong Bitter. Para essa cerveja em si, como eu disse para vocês que a gente pode tratar a água da lavagem na lavagem ou na fervura, para esse exemplo aqui eu usei na fervura, então por isso que eu fiz esses borbulhos aí, né? Eu joguei direto na fervura. Tanto faz o momento que vocês fazem isso, quer dizer, tanto faz mais ou menos, mas dá para fazer nos dois jeitos, no que for mais fácil para você. Aí eu mostro duas lupulagens porque esqueci de gravar uma, né? Na verdade é isso. Depois que eu joguei eu falei, caramba, esqueci, mas enfim. Segue a lupulagem aí embaixo, tem mais uma só, que é em 5 ou 10 minutos, não me lembro, mas creio que seja em 10 minutos. E aí eu mostrei somente duas, mostrei a primeira e a do meio, não mostrei a última. Depois disso, quando eu termino a abraçagem, eu deixo um pouquinho ali somente exposto o lúpulo e eu retiro o Hop Spider. Para quê? Para não continuar isomerizando o lúpulo e amargando a cerveja, tá? Amargando o mosto, porque bateu ali o amargor que eu quero, o tempo que foi calculado pelo software, tudo isso é calculado, não dá pra gente ter certeza de nada. Mas enfim, eu faço sempre isso e eu atinjo o amargor no paladar que eu busco. A real é essa. Então as cervejas não ficam faltando amargor para o equilíbrio ou com amargor excessivo para o equilíbrio. E eu busco sempre o equilíbrio do estilo. Claro que se eu for falar de uma IPA, eu estou buscando um equilíbrio mais pesado ali para o amargor. Se eu for falar de uma, sei lá, uma Cream Ale, eu estou buscando o equilíbrio mais pro equilibrada que seja, beleza? Mas enfim, eu busco o equilíbrio pro estilo. E aí eu sempre faço isso. Eu tiro ali, terminou, eu tiro para parar de isomerizar os lúpulos. Aí eu tô mostrando o Whirlpool, né, com um braço só. Obviamente que eu só fiz isso para gravar, mas na verdade depois que eu fiz essa gravação eu fiz com vontade, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que ficou bem bonito o mosto, ficou bem clarificado, ficou bem legal. Aí vocês estão vendo a OG bateu muito acima do que eu esperava, como eu disse no começo do vídeo, tá? Eu queria uma OG um pouquinho mais baixa para um teor alcoólico um pouquinho menor, mas tá valendo também. Ela deve ter ficado aí, quer dizer, eu acho que vai terminar em torno de 5.5 a 6.0, não é nada absurdo também. O resfriamento eu faço com o chiller de placas atualmente. Uma pergunta que me fazem bastante: um chiller de placas de 30 placas resfria, sei lá, 50 litros de mosto? E eu sempre dou a mesma resposta: resfria até 1 bilhão de litros. Só que a diferença de um chiller de 30 placas para um de 40 placas é o tempo que você vai demorar para resfriar. Se você tiver um chiller de, sei lá, 1000 placas, você resfria mais rápido, porque você passa o mosto mais rápido, né? Não precisa aquela lentidão para você atingir a temperatura. Então você soca a bota lá sem dó e você vai atingir a temperatura que você quer. E se você tiver um sistema de banco gelado, né, então aumenta absurdamente a capacidade do chiller. Um chiller de 20 placas já é legal, só que você vai ter que reduzir a velocidade de vazão do mosto para conseguir resfriar, porque ele tem um percurso curto ali dentro para passar. Como ele tem um percurso pequeno para passar, você tem que passar ele mais lentamente para que ele chegue na temperatura que você busca. Se ele for um percurso longo, você pode sentar a bota que até passar tudo isso ele vai resfriar. É essa que é a lógica do chiller, tá? E o chiller, na verdade, quanto mais rápido você resfriar, melhor é, por várias questões, e principalmente pela questão de que tem lúpulo. Por mais que a gente use Hop Spider ali, ou gente que usa o lúpulo direto, o lúpulo ele fica muito tempo em contato com o mosto quente, e isso daí continua a isomerização do lúpulo, o que pode ser bom ou ruim, né? Dependendo do caso, dependendo da temperatura que está o mosto, tá? Se você for fazer ali uma NEIPA, por exemplo, e baixar para 80 graus, isso pode até ser favorável. Então tudo tem a parte boa e a parte ruim. Então o chiller de placas maior, ele resfria a mesma quantidade de um chiller pequeno, a diferença é o tempo. Aí eu estou mostrando o fermentador a 20 graus. E eu falei, caramba, hoje tá bom, né? Eu achei estranho, para falar a verdade, mas é bom, caramba. Não é que não tinha atingido ainda o sensor, o posto termométrico, só por isso que tava 20 graus. Não bati 20 graus, bati 33 graus. Então foi essa temperatura que eu cheguei. Não tenho ajuste na minha bomba, então é bomba no máximo, e aí eu passo água no máximo também. Não uso água gelada, né? Não uso banco de água. Tô tentando fazer isso, mas tá complicado por questão de espaço. Então seria muito interessante, né, usar um banco de água gelada, porque aumenta a capacidade de resfriamento, mas eu não tenho condições por enquanto. Tô bolando ainda, mas por enquanto eu não tenho condições. Então eu passo a água o mais rápido possível. E essa água eu jogo de volta para minha panela, para o meu cesto de grãos, e eu reutilizo essa água para lavar todo o meu equipamento e lavar o chão aqui. Então não perco a água assim, mas é um desperdício, cara, é um desperdício. Eu não precisaria de tanta água para lavar
lavar meu equipamento, né? Bem menos do que isso eu lavaria. Então fica até uma dica aí, quem quiser economizar, vale a pena bolar isso daí, tá? Um sistema de resfriamento com água fria e recirculação. Tem um vídeo muito antigo que eu fiz, muito antigo mesmo, e vou deixar aqui em cima para quem tiver curiosidade, e lá funcionava muito bem esse sistema de resfriamento. Bom, mas de qualquer forma, foi pro fermentador, e esse fermentador aqui, ele é um fermentador autorrefrigerado. Entrou o mosto a 33 graus, como eu disse para vocês. Em 3 horas ele baixou para 17 graus. Não, 19 graus. Para 19 graus. Foi a temperatura de fermentação. Um pouquinho menos porque teve a inércia térmica, né? Então ele baixou para 18,2 mais ou menos. E aí eu inoculei no mesmo dia. Pô, eu terminei 33 graus e inoculei no mesmo dia. Isso pra mim, eu não conseguia com a minha geladeira que eu tinha. E a minha geladeira era bruta, Congelador baixado, tem um vídeo aí que eu vou deixar também, congelador baixado. Bem legal esse esquema. Putz, a geladeira sai de uma geladeira comum para uma baita geladeira de fermentação, tá? Compensa muito fazer isso. Mas com essa geladeirinha que era porretinha, eu chegava a temperatura de inoculação somente no dia seguinte. Esse daqui não, esse cara aqui ele mandou pro mesmo dia, só que 40 litros também, tá? Eu vou fazer mais litragens, eu vou fazer esse mesmo estilo possivelmente, porém mais litros. Então daí a gente vai fazer um teste mais real, assim, ó. Essa vez aqui foram 42, 41 litros mais ou menos, e ele demorou 3 horas. É bruto, cara, é bruto. Esse cara é bruto, sem zoeira, é bruto demais. E aí vocês estão vendo o vídeo da minha FG de hoje, né? Na verdade é uma SG, uma medição simples, ela tá batendo agora olhando daqui, tem uns 10, 11, 10, 12. Mas vai baixar um pouquinho mais. Creio eu que vai chegar em 10, 10. Pra mim, se parasse assim, já tava excelente, mas as leveduras terminam quando elas acabam, tá? Isso daí é mais uma dúvida que a galera fala, se eu fizer a cerveja aqui, pô, bateu já a FG que o software falou, vou baixar pro code. Não, fião, não é assim não, não é você quem decide, são elas decidem a hora que terminou a cerveja, e quando elas decidirem, elas não fermentam mais, e isso sim é o momento de baixar pro code. Pra galera que usa o Prime, inclusive eu tava conversando com um cara esses dias lá no Instagram, o Prime, ele não estoura a garrafa, se fizer da forma correta, claro, né? Mas aí tem cara que fala assim, não, mas eu coloquei tantos gramas e estourou. Se estourou, pode ser contaminação, né? Aí entra no outro mundo, mas vamos falar que não houve contaminação, que tá tudo certinho. Colocou açúcar correto? Coloquei a quantidade correta. E estourou mesmo assim? Estourou, cara. E as que não estouraram estão fazendo espuma pra caramba, sem ser o gushing, né? Fazendo espuma na hora que coloca. Super carbonatada. Então, cara, o que aconteceu? Simplesmente você não esperou fermentar completamente. Enquanto tiver açúcar no seu mosto, né? O caso da minha breja aqui, ela parou aqui, ó, 10, 10, já bateu pelo software. Vou parar de fermentar? Não, vai ficar mais 3 dias aqui. Por quê? Porque eu quero ter certeza de que fermentou tudo. Eu não tenho tanto problema porque eu vou jogar num barril, etc e tal. Ok, beleza, mas se você jogar numa garrafa, tem que ter um cuidado maior, porque o que eu não fermentar aqui, mandando para cold, continua a fermentação, porém bem mais lenta, mas o que eu não fermentar aqui vai terminar a fermentação dentro da garrafa. E aí dentro da garrafa a gente vai colocar o açúcar. Então açúcar mais açúcar que ficou aqui, bum, explode. É aí que vem a explosão, tirando os casos aí de contaminação, tá? Mas quando é explosão e o cara colocou a quantidade de açúcar exata, possivelmente é isso. O cara falou, mas tava com pressa, né? Quando a gente começa, a gente tem pressa. Fermentou, parou de borbulhar o airlock ali, filhão, já acabou a fermentação. Então manda pra cold. Não é assim não, galera. É interessante medir, é interessante pra caramba medir. E a medição você pode fazer com refratômetro. No caso aqui eu fiz com densímetro porque eu queria precisão. Mas para saber se já terminou a fermentação, precisão naquelas também, né? Se já terminou a fermentação, eu uso o refratômetro, 2 gotinhas ali é o suficiente, porque se bater o mesmo Brix, você nem precisa corrigir, se bater o mesmo Brix 3 dias consecutivos, significa que não tem mais fermentescíveis lá dentro, quer dizer, não tem mais o que fermentar. Então, amigão, aí acabou, aí pode mandar pra code, aí pode derrubar pra code. Não fica muito iludido com esse número do software, não, e na hora que bater esse número eu vou mandar pra code, porque você pode sim levar açúcar pra dentro da garrafa, açúcares do mosto mesmo, mas o açúcar que você vai pôr vai dar caca, com certeza, ou quase com certeza. Bom, galera, é isso aí. Vou fazer um cheers aqui com a minha criança. Cara, o Marisotter, ele é diferenciado, cara, viu? É diferenciado. Bom, isso aí. Vai ficar bonita, a cerveja vai ficar bonita demais.
Isso aí, galera, muito obrigado por assistir. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o de costume, porque eu queria comentar alguns detalhes aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. O vídeo da degustação vai sair assim que ficar pronto. Vou deixar linkado aqui em cima quando estiver pronto, beleza? Tamo junto. Cheers. 3 horas depois, mais uma moto. Hoje eu não vou gravar vídeo, hoje é só moto, é só pizza, vai acabar em pizza. A cerveja tá bonita demais, né? Essa breja tá bonita demais. Olha a laminha branquinha, vou reutilizar essa lama aqui, não essa, né, claro. Bom, vamos lá, onde que eu parei? Rapaz, acertei, hein? Nossa, que vídeo gostoso. Termino a abraçagem. Aí vocês estão vendo a OG. Então a OG bateu bem alta. Caraca, mano, é um monte de moto uma atrás da outra. Se você tiver um sistema de silenciador para essas motos, isso disse no começo do vídeo. Eita, nós, hoje tá difícil.